Grande euforia dos adeptos permite ao Porto bater mais um recorde desta época. Há mais um craque do Porto apontado à estreia na seleção e amanhã começa a preparação para esse ciclo de 3 jogos numa semana, com muitas novidades pelo meio. Mas vamos por partes, começando por esse recorde. Os adeptos do Porto esgotaram os bilhetes para o jogo com o Benfica em apenas 2 horas. É um recorde absoluto do clube, nunca tinha acontecido, o que prova aqui a euforia grande que há em torno desta equipa do Farioli. Eu ontem vi imagens do Farioli a ser recebido no aeroporto e é impressionante, ele é realmente uma estrela. O Farioli é a maior estrela desta equipa. Eu tenho dito aqui que o principal jogador do Porto é o Fraolto. É verdade que nos últimos 2 jogos ele não brilhou tanto, mas acho que é porque o adversário está a começar a marcá-lo muito em cima. Mas realmente a grande estrela é o Farioli, os adeptos reconhecem isso. O Farioli, que como dissemos ontem, alcançou 7 vitórias seguidas no arranque da época, que apenas o Vilas Boas, o presidente, conseguiu como treinador. Agora o Farioli está a lutar contra o próprio presidente para tentar bater o recorde de 11 vitórias seguidas. Essa equipa do Vilas Boas que ganhou tudo, começou por ganhar a Supertaça contra o Benfica, e depois ganhou o campeonato, Taça de Portugal e Liga Europa. Conseguiu 11 vitórias seguidas logo no arranque e agora o Farioli com 7. Se conseguir ganhar os 3 jogos deste ciclo infernal, desta semana inacreditável com 3 jogos seguidos, fica com 10, fica apenas a 1 de igualar o Vilas Boas. Essa época é uma época de grandes memórias e todos os sinais aqui indicam que podemos ter mais uma época igual. E eu acho que é daí que vem essa euforia dos adeptos, que enchem o estádio. Também acho que com aquele sentimento de vingança, como a época passada o Benfica ganhou os 2 jogos contra o Porto, acho que há essa esperança de que esta época é para dar a volta. Ainda tem esse adicional de ser contra o Mourinho. O Mourinho que ontem voltou a ganhar um jogo com muita dificuldade, a equipa jogou muito mal. Confesso que eu não vi o jogo, mas as análises indicam, e também as próprias declarações do Mourinho, indicam que a equipa jogou muito mal, e eu acho que isso também aumenta a esperança dos adeptos em ter um grande jogo no Dragão contra o grande rival, e eu acho que é o último desafio que falta, o Porto vencer. Claro que tem que vencer o Arouca e a Estrela Vermelha para isso acontecer, mas depois torna-se o último desafio, que confirma mesmo que o Porto é um forte candidato para ter uma época incrível, uma época histórica. A questão das lesões começa-se a dissipar no ar, já não há tanto medo em relação a lesões, porque já começa a ser muito tempo em que a equipa mostra outra capacidade e não tem havido esses contratempos, aquele azar de início da época em que parecia todos os jogos, todos os treinos alguém se lesionava. Houve esse susto com o Salzburgo, do Zaidu, mas o Porto já confirmou que ele está totalmente recuperado, foi só um susto mesmo. E é engraçado essa questão do Zaidu, porque se dissessem no início da época que o Porto ia ter preocupações com uma possível lesão do Zaidu, eu não ia acreditar. O que é certo é que o Zaidu foi crescendo nesta equipa. Começou por ser um dos dispensáveis, depois começou a jogar porque o Francisco Moura se lesionou, começou a ganhar espaço. Houve ali uma altura em que o Martim Fernandes também jogou no lugar do Zaidu, mas lesionou-se e o Zaidu voltou a entrar. E o Zaidu sempre que entrou bem, foi ganhando confiança, chegou a ter propostas do Oviedo, chegou a dar indicações ao agente que queria sair. E o que é certo é que se tornou uma pedra essencial no Porto, uma vez que Francisco Moura continua lento e pesado a não fazer grandes jogos, apesar de ser o preferido, que Farioli tantas vezes lança, claramente em detrimento do Zaidu, mas o Zaidu tem jogado melhor. E é como tenho dito aqui, o Zaidu não é esse jogador de excelência, o Porto precisa de um outro lateral esquerdo. Eu achava que podia ser o Kiwior, mas agora que vemos esta dupla de centrais incrível, Bednarek e Kiwior, eu acho que não há dúvidas que é para continuar esta dupla de centrais, ou seja, o Kiwior não vai ser lateral esquerdo, a não ser que haja alguma emergência, poderia ser o Martim. No entanto, eu acho que o Zaidu tem sido competente, mas realmente o Porto aqui precisa de um lateral esquerdo melhor, ou que o Francisco Moura volte às exibições da época passada. Mas aquilo que eu dizia, eu não sei se o Francisco Moura era realmente o jogador melhor da época passada, ou se era a equipa que, sendo de qualidade inferior, ele destacava-se mais. O que é certo é que ele parece lento, parece pesado, está difícil aqui na lateral esquerda, e portanto o Zaidu, quem diria, aqui a assustar por poder se lesionar antes dessa série de 3 jogos. Atenção, é preciso ter cuidado com a euforia. Parece que o jogo com o Arouca é o mais simples, mas não é. Primeiro porque é uma deslocação que demora sempre tempo, apesar de ser um estádio perto, tem sempre essa questão de não ter uma autoestrada e que é sempre mais uma viagem sempre mais cansativa. E depois tem a questão do Vasco Seabra, o treinador do Arouca, que tem um histórico positivo contra o Porto. Ele já conseguiu ganhar ao Porto, penso que com o Estoril, eu acho que ele ganhou 2 vezes, se não me engano. Eu acho que ele ganhou com mais alguém, não sei se foi o Moreirense. Se alguém souber pode deixar nos comentários. Mas eu penso que ele ganhou pelo menos com o Estoril e parece que nos jogos que ele jogou contra o Porto, não sei se foram 7, ele tem mais vitórias e empates do que derrotas. Portanto, não são favas contadas, convém que o Porto vá concentrado. Agora, aquilo que eu acho em relação a esse jogo é que eu acho que o Porto vai entrar com tudo, vai entrar muito motivado por causa da injustiça da Liga, ter marcado esta data deste jogo de forma ilegal, que o Porto depois não avança com a providência cautelar, com medo que o jogo fique adiado por muito tempo e depois não consegue preparar tão bem o jogo. Eu acho que isto também, o Farioli aqui deve ter tido mão nisto. Eu acho que o Farioli confia muito nesse lado motivacional, porque ele tem falado isso nas conferências de imprensa e ele nunca vira a cara a nenhuma questão, ele responde a todas
E sempre que se fala do Arouca, ele dá a entender que há um espírito de revolta muito grande. Eu acho que esse espírito de revolta vai ser muito usado nesse jogo para ganhar. E o que é certo é que até os bilhetes que estavam à venda também eram poucos, eram uns 600, mas até os bilhetes que estavam à venda para ir à Arouca esgotaram muito rápido. Os próprios adeptos também estão entusiasmados, porque é aqui uma motivação adicional num jogo que não há rivalidade, mas que há essa questão da injustiça, o orgulho ferido. Eu acredito que esta equipa aqui é muito unida, como nós vimos no golo com o Salzburgo, que festejaram, toda a equipa festejou com o William Gomes o golo. Eu acho que esta equipa é muito unida. Tem aqui, já nos outros jogos, teve muitas provas dessa união, como a lesão do Nuno Pérez, dedicar a vitória ao Nuno Pérez, dedicar o campeonato ao Jorge Costa, e entre outras questões que eu acho que o Porto aqui é uma questão de mentalidade. Eu acho que esta equipa é forte nesse sentido e vai com tudo para cima do Arouca, mas atenção, ter cuidado aqui que o Vasco Seabra realmente tem um saldo positivo contra o Porto. E sobre a questão do estado de graça do Farioli, realmente ele está a ser falado até no estrangeiro. Os jornais italianos salientavam ontem essa carreira do Farioli, lamentavam ele não ter assinado por nenhum clube italiano. Parece que havia clubes interessados nele, penso que a Fiorentina e a Roma, se não me engano, só que o facto do Ajax ter perdido o campeonato esmoreceu o interesse de todos esses clubes e o Porto acabou por chegar à frente. E é interessante, é aquilo que eu dizia, os jogos europeus trazem sempre esta fama, esta visibilidade para outros mercados, que às vezes o campeonato português não dá tanto, e os jornais estrangeiros começam a falar mais desta equipa do Porto quando vem a Liga Europa, como se viu com o Borja Sainz, que vários jornais espanhóis começaram a falar sobre ele. Ele e o Alarcón foram muito falados nesta semana, e agora o Farioli em Itália, porque as competições europeias têm esta visibilidade, e é por isso que eu achava até que o Porto ia esforçar-se mais, ia estar mais motivado neste jogo com o Salzburgo. Acabou por não acontecer. Eu pensei que isso ia acontecer por ser uma competição europeia, e quem acabou por brilhar e por salvar o Porto nesse jogo foi o William Gomes. O William Gomes, que já marcou vários golos assim esta época, que está em grande forma, mas mais uma vez também é mais falado por ter sido um jogo de competições europeias. Já se fala da possibilidade de ele ir à seleção do Brasil. O William Gomes seria um sonho claramente para ele. Como é óbvio, qualquer jogador brasileiro, ainda por cima de 19 anos, sonha jogar na equipa principal. Já se fala, vi notícias hoje, de que o selecionador de sub-20 queria ter levado ao Mundial, mas não o convocou para também não perturbar o Porto. Esta história parece-me estranha. Eu acho que é mais uma justificação do selecionador, porque o William Gomes, depois daquele golo nas competições europeias, fica mais falado, e ele tenta justificar aqui o facto de não ter convocado um dos seus melhores extremos, porque realmente o William Gomes a fazer estes jogos é um grande candidato a ser titular da seleção sub-20, e não foi nem tido em conta para ser convocado. Parece-me aqui uma desculpa dele, mas no entanto o William Gomes começa a ser falado e pode até ir ao Mundial no final da época. Acho interessante também que se tem falado muito no Brasil que o São Paulo deixou sair por 9 milhões e que isso foi um erro. É engraçado, porque quando o William Gomes foi contratado, os comentários eram opostos. Era que o William Gomes estava avaliado em 6 milhões e o Porto estava a pagar 9, ou seja, estava a pagar muito por um jogador que valia menos. No entanto, as coisas inverteram-se, deram razão à direção do Porto, o tempo acabou por dar razão, e o William Gomes agora é tido como um achado que foi muito barato. Eu só daria esta dica à direção do Porto, que é: comprem o resto do passe, porque o Porto só tem 80%. É que o Porto também, no negócio, uma coisa rara, normalmente o Porto salvaguarda estas coisas, mas não salvaguardou a compra obrigatória do passe, do resto do passe, ou seja, vai ter que negociar os 20%, e agora não é a melhor altura para negociar os 20%, porque o William Gomes está em alta, mas é uma questão a ter em conta mais para a frente, talvez ali numa paragem de seleções, ou quando houver ali 1 ou 2 jogos que ele não brilhe tanto, o que vai ser difícil, porque a continuar assim eu acho que ele só vai melhorar. Eu tenho comparado muito aqui o William Gomes com o Hulk, também muita gente aqui no canal tem comparado. Ontem achei interessante que o Zé Pedro, nas redes sociais, comparou ao Robben, disse que ele era o Robben do Brasil. Também é uma boa comparação. Eu acho que o Robben tinha um estilo mais de colar a bola ao pé, que eu acho que o William Gomes não tem tanto, mas realmente o estilo de golos, de partir da direita e rematar com o pé esquerdo, é a Robben, realmente, é a Robben, é a Hulk, essas grandes referências que jogam com o pé esquerdo do lado direito. Agora, claro que o William Gomes, calma que isto é só o início da época, assim como toda a equipa do Porto, faz um grande arranque, mas é apenas o início. No entanto, é um início prometedor, e realmente se o William Gomes continuar assim, vai realmente ganhar esse rótulo de novo Hulk ou Robben do Brasil, com certeza, porque realmente tem muita qualidade, muito talento. E eu continuo a dizer, não sei até quando é que PP é titular desta equipa, porque o William Gomes vai com tudo. São jogadores diferentes, porque o PP tem outra experiência. O PP também falou ontem aos jornalistas, e eles dão-se muito bem. É interessante essa relação que eles têm, o William Gomes e o PP. É a rivalidade pelo lugar, pela posição, mas eles sempre que falam um do outro, falam em tom muito elogioso. O William Gomes diz que o dono da extrema-direita esta época é o PP e cabe-lhe a ele trabalhar para tentar alguns minutos. Já o PP diz que ele é um talento incrível e que vai melhorar muito e que vai ser uma grande estrela do Porto. Mas é engraçado essa amizade, até quando o PP esteve lesionado com a lesão no olho,
o William Gomes marca aquele golaço ao Sporting decisivo e faz o festejo a simular uns óculos que depois o Sporting até achou que era uma provocação, mas não, era um festejo com o PP. Portanto, muito amigos. E o PP também justifica essa amizade dizendo que quando chegou ao Porto foi difícil adaptar-se e que quem o ajudou muito foi o Otávio e o Evanilson e que ele agora quer fazer o mesmo com o William Gomes. Faz sentido. Realmente havia essa amizade com o Evanilson e o Otávio. Eu lembro também com o Galeno, que os três sempre festejavam os golos juntos. E por falar em Galeno, que eu me lembro assim de cor, depois se houver outro golo, deixem nos comentários, mas eu acho que a última vez que tivemos um golo assim, um golaço de fora da área, decisivo num jogo, foi contra o Arsenal do Galeno. O Hulk, naquela época com o Vilas Boas, também teve vários golos assim, mas eu acho que o último foi do Galeno. De facto, este golo do William Gomes não foi o melhor, eu acho que o golo com o Sporting foi melhor, mas é um golaço, é decisivo. Conta ali com o fator surpresa também. Como dizia o Farioli, disse para ele cruzar e ele rematou, porque realmente um jogador, no último minuto do jogo, numa competição europeia, nem sendo o titular, ter aquela confiança para tentar o remate, realmente surpreendeu todos. Eu acho que até o guarda-redes estava à espera de um cruzamento e jogou ali o fator surpresa e a sua capacidade de remate. Portanto, o William Gomes aqui uma joia. O Porto tem que ver então essa questão de o segurar do contrato e que agora está nas bocas do mundo. Claro que sempre que o Porto jogar nas competições europeias vai-se falar mais. Mesmo que o Porto tenha jogado mal contra o Salzburgo, a imprensa acaba por ir buscar as exibições do campeonato por causa da vitória que o Porto tem nas competições europeias. E falando em contratos, eu continuo aqui na expectativa. O Porto ainda não renovou com o Diogo Costa. Não sei se na hora que não ver este vídeo já renovou. Enfim, hoje é dia de folga. O Farioli deu folga ao plantel. Portanto, não sei se vai haver avanços. Em princípio, não. Mas tem-se falado muito. Ontem eu dei conta daquilo que o Diogo Costa tinha dito. Ele, antes do jogo, disse que era um sonho renovar com o Porto. E muita gente disse que o Porto precisa de jogadores desses. É verdade, jogadores assim, como o Mora e o Diogo Costa, que são jogadores à Porto, formados no Porto, portistas, que o Porto deve segurá-los e que têm um talento impressionante. Porque o Diogo Costa, como eu dizia ontem, tem aquela estatística de que é o guarda-redes do mundo que menos golos sofre por remate. É preciso fazer mais remates para ele sofrer golo. É o guarda-redes da melhor defesa do mundo atualmente. Não há nenhum campeonato entre os principais campeonatos em que a equipa tenha sofrido apenas um golo já nesta altura da época. E ainda por cima o Diogo Costa sofreu só um golo, um autogolo, foi um azar do Noé Pérez, portanto a defesa do Porto está incrível, o Diogo Costa tem um papel preponderante nisto, mas eu fico aqui na expectativa, ainda não vi a renovação, tem-se falado muito, já se falava na altura que o Al Nassr estava atrás do Diogo Costa e o próprio Galatasaray também, e dizia-se que o Porto queria renovar, no entanto não se chegou à frente. Depois, quando foi a paragem de seleções, o Porto tinha realmente o contrato e dizia-se que estava à espera apenas que ele chegasse das seleções para assinar. Entretanto, o assunto foi-se enrolando, talvez sejam as negociações que estejam difíceis. Agora o Diogo Costa diz que o sonho dele é renovar, parece que o Porto ainda está aqui com esse dossiê. Está complicado, mas acho que é essencial renovar com o Diogo Costa. O Diogo Costa é uma das figuras desta equipa, deste Porto, e o Porto tem esse projeto de o tornar o guarda-redes com mais jogos pela equipa, e para isso é essencial que ele renove. Se ele renovar pelos anos que o Porto propõe, sem nenhuma lesão, continuando a titular, como eu acho que o Porto nunca vai arranjar um guarda-redes com a qualidade dele, porque ele é dos melhores guarda-redes do mundo, em princípio ultrapassa o Vítor Bahia e torna-se essa lenda do Porto. E atenção que essa estatística de apenas sofrer um golo nos primeiros 7 jogos também é rara. E se não me engano só aconteceu 4 vezes no Porto, acho que esta é a 4ª vez. Parece que a última foi com o Lopetegui e as outras foram há muitos anos atrás. Eu não sei se com Pedroto, alguma época assim muito antiga, portanto, o Farioli tem realmente aqui muitos motivos para ser a estrela da equipa, por isso que os adeptos o receberam tão bem no aeroporto. Agora, nós sabemos que o futebol pode mudar a qualquer momento, e a questão aqui é que o Porto vai ter uma semana com 3 jogos, que se os ganhar aos 3, aí, como eu digo, levanta voo mesmo, até porque o último jogo é com o Benfica, mas se houver aqui alguma escorregadela, e o jogo com o Salzburgo é um sinal importante. Embora, claro, tínhamos falado aqui que havia fatores, como disse Farioli, como a própria relva que não estava em bom estado, mas nós não sabemos, por exemplo, como é que vai estar o estado da relva em Aroca, por exemplo. No Dragão é mais controlável, porque o Estrela Vermelha e o Benfica vão ser no Dragão. Mesmo assim, 2 jogos, um em cima do outro, pode prejudicar a relva. E o Aroca, eu não sei como é que está, como é que vai estar a meteorologia. Há previsões de tempestade para o fim de semana, não sei como é que vai estar o relvado. Portanto, aqui é preciso muita atenção, e esse treinador do Aroca, que conhece bem o Porto e que tem um tal saldo positivo. E o Porto continua com o Luke de Jong apenas como lesionado, claro que o Nuno Pérez vai ficar a época toda, mas eu diria que o Luke de Jong recuperar para o Benfica seria importante. Muita gente aqui tem dito que o Denis Gold precisa de mais minutos. É verdade, tenho até levantado novamente a questão se o Samu merece ser titular. Eu acho que o Samu tem talento. É uma questão que aqui tem levantado alguma polémica até nos comentários dos vídeos, porque realmente o Samu, quando marca golo, ele está mais tranquilo. É o que eu digo, sempre que ele marca golo. Ele correu à vez, marcou golo logo no início do jogo e fez uma grande exibição, jogou bem. O problema dele é quando ele não marca. Eu acho que é um problema emocional, continuo a dizer. Claro que não é o jogador com a melhor técnica de pés, mas como dizia alguém também ontem nos comentários, não é
essencial para um ponta de lança ser bom com os pés, é essencial é que marque golo, e o Samu parece ser esse jogador goleador e ainda tem essa força física toda que ajuda neste estilo de jogo do Farioli, fazer pressão alta, recuperar bolas, arrastar defesas, permitir que o William Gomes e o Sainz venham mais para dentro e façam remates. O Sainz que tem acertado muito no poste, o William Gomes tem acertado mais na baliza, mas que são dois jogadores que vão para dentro e rematam. O próprio Mora, quando está ali mesmo na posição do Gabri Veiga, fura muitas vezes para a frente. O próprio Gabri Veiga também, que ainda no jogo com o Salzburgo tem ali um cabeceamento sozinho no meio da área, furam facilmente. O próprio Frolt, não tanto, porque o Frolt é um jogador mais tático, é um jogador que quando aparece na frente não é para ocupar algum espaço que o Samu abriu o caminho, é mesmo para criar esses desequilíbrios, é de forma diferente. O Mora, o Sainz e o William Gomes é mais pela criatividade deles, mais por querer chegar ao golo, aproveitam esses espaços, e o Samu é bom nisso, mas ainda assim eu acho que o De Jong seria importante recuperar rápido, porque por exemplo contra o Salzburgo, sendo uma competição europeia, eu acho que a experiência faz muita falta aqui, o De Jong que tem essa experiência. Acho que contra o Benfica também seria importante. Contra o Sporting ele foi essencial, porque ele tem essa experiência, esse posicionamento, transmite essa tranquilidade à equipa, até marcou o golo. O Denis Gul, de facto, tem entrado bem, agora eu não sei até que ponto, porque ele precisa de mais minutos, precisamos aqui de mais minutos para entender como é que está o Denis Gul. Da maneira como ele tem entrado, se ele entrasse a titular da forma como tem entrado no fim do jogo, seria um candidato a titular, mas fica aqui a dúvida, porque o Denis Gul falta-lhe minutos, como tem dito aqui nos comentários, sem dúvida. O Farioli tem elogiado sempre o Denis Gul quando ele entra. Nota-se que está a fazer esse trabalho também de o motivar, até porque não é fácil. O Denis Gul sabe que é a terceira opção e deve ser difícil motivá-lo. Ele que apareceu em Salzburgo até com um penteado novo, eu acho que ele está ali a tentar uma vida nova, até para aproveitar o facto de De Jong estar lesionado. E portanto podemos até contar com o Denis Gul ultra motivado contra o Aroca e contra o Estrela Vermelha antes do De Jong voltar. Depois vamos ver como é que será a situação. Lembrando que o Denis Gul entrou contra o Sporting, mesmo tendo o De Jong ali a titular, mas entrou para extremo direito, porque quem entrou para a ponta de lança foi o Samu, e isso aí não ajudou nada, jogou muito mal nesse jogo, mas quando entra para a ponta de lança tem entrado bem, acho que ele merece mais oportunidades. A outra grande polémica aqui deste canal, que tem levantado muitas questões nos comentários, é o Pablo Rosário, esse tal canivete suíço que o Farioli usa em todas as posições, e que é o jogador do treinador. Eu tenho dito muitas vezes que ele pode tirar o lugar ao Varela, e eu já expliquei que não é que eu acho que o Varela não tem qualidade, é mesmo porque eu acho que o treinador, o Farioli, quer o Pablo Rosário em campo. E eu imagino que, olhando para todas as posições, estando todas as posições preenchidas, ele vai querer usá-lo a 6. Mas pode até usá-lo, por exemplo, a lateral esquerdo, já que o Zaidu e o Francisco Moura não estão a ser esses jogadores que a equipa tanto precisa ali do lado esquerdo. Pode ser o Pablo Rosário. Não sei, mas eu acho que a ideia que eu tenho defendido aqui é que o Pablo Rosário vai ser sempre esse jogador que o treinador vai querer em campo. Porque ele transmite o estilo de jogo, a forma de jogar do treinador, e ele faz tudo o que o treinador quer, conhece muito bem o treinador e vê-se que é o jogador do treinador. Mas independentemente dessas dúvidas, o que é certo é que ele não vai mais jogar a lateral direito, porque agora já vamos ter o Martim Fernandes e o Alberto Costa, principalmente o Alberto Costa, eu acho que faz muita falta. Eu acho que até a queda de rendimento do Frolt tem a ver com a falta do Alberto Costa. Porque parecendo que não, o Alberto Costa faz aquele corredor todo. O próprio PP eu acho que se ressente um pouco disso. O Alberto Costa tem um pulmão impressionante. Ele chega à frente, ele marcava golos, fazia assistências, recuperava muito rápido para trás, e ter o Pablo Rosário, que não passa do meio campo, parecendo que não faz muita diferença, obriga o Frolt, além de já estar a ser mais marcado, porque já é identificado como o principal jogador ali do Porto, obriga o Frolt a ficar mais atento, porque muitas vezes tem que compensar o Pablo Rosário, porque o Pablo Rosário fica só ali no meio campo parado, acaba até por ocupar o espaço do Frolt, fica ali mais confuso, e o próprio PP fica com menos um apoio, porque o Alberto Costa é um grande apoio ali para o PP, porque faz aquele corredor todo, e portanto vamos voltar a ter esse lado direito, que foi o grande ponto forte do Porto nos 4 primeiros jogos, com Alberto Costa, Frolt e PP, ou William Gomes, fica muito mais explosivo aquele lado direito, e eu acho que isso vai ser uma das grandes vantagens do Porto neste ciclo de 3 jogos. E agora eu quero saber de vocês, como é que está a vossa expectativa para essa semana louca que o Porto vai ter com 3 jogos seguidos? Como é que vocês acham que o Farioli vai gerir a equipa? Acham que ele vai lançar, por exemplo, um Denis Gula titular? Se acham que ele vai trocar um PP por William Gomes? Se ele vai apostar no Martim ou no Alberto Costa? Se ele vai manter o Pablo Rosário na equipa? Se acham que vai haver muita rotação ou se acham que vai ser um 11 mais fixo? Eu acho que não pode ser um 11 fixo, porque são 3 jogos muito em cima. Mas onde é que vocês acham que ele vai utilizar mais os titulares? Acham que ele vai levar mais a sério o jogo com o Aroca e com o Benfica, ou vai levar mais a sério o de Estrela Vermelha? Se vocês acham que este ciclo de 3 jogos decisivo vai fazer com que o Porto, no fim, ganhe os 3 jogos e fique ainda mais forte, ou se acham que pode haver aqui alguma escorregadela, qual dos 3 jogos acham que é mais difícil? E já agora um assunto que hoje eu via levantado
num canal de notícias de hoje, será que o Porto ainda contrata um defesa central? Uma vez que, agora que o Kiwior e o Bednarek se tornaram essa dupla insubstituível, deu a impressão que o Porto já não tem um problema na defesa. Mas se algum deles sair, volta essa questão. Será que o Porto ainda está à procura de um defesa central no mercado de jogadores livres, ou será que já esqueceu completamente isso e vai contratar apenas em janeiro? E é isso, deixem os vossos comentários, já sabem que eu leio sempre todos. Muito obrigado a todos por assistirem. Não se esqueçam de deixar o like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Um abraço a todos e até amanhã.